Olá pessoal, bom dia. Novamente estamos aqui trocando uma ideia com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema acupuntura. É a minha área, sem dúvida alguma, além da fitoterapias, da medicina chinesa. E na medicina chinesa a gente utiliza muito as fitoterapias, como também a gente utiliza muito a acupuntura, né? Então essa acupuntura na realidade ela nos auxilia muito no processo de ter uma saúde diferenciada. Em primeiro lugar, antes da gente começar a falar sobre a acupuntura, gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Se você olhar aí embaixo, você tem aí inscrever-se, clica nesse botãozinho do inscrever-se, clica no sininho, porque automaticamente quando eu fizer os novos vídeos já vai automático para você. E compartilhe, né? É importante isso daí. Nós precisamos ter informações e também ajudar aqueles que necessitam num caminho diferenciado. Na medicina chinesa, as doenças dividem-se em dois grupos, na realidade. Né? São as doenças de excesso, em primeiro lugar são as doenças de excesso, em segundo lugar são as doenças de deficiência. Então, doenças de excesso em primeiro e doenças de deficiência em segundo lugar. A doença de excesso é quando você está com uma estagnação de energia, ou uma estagnação do sangue, ou a presença de fatores patogênicos, né? Aí vocês falando comigo, deficiência de presença de fatores patogênicos, mas o que seria isso? Então vamos falar sobre isso de uma forma bem rapidinha. Esse vídeo aqui vem porque algumas pessoas, alguns acupunturistas pediram, a gente está mandando essas informações para que a gente possa alinhar os pensamentos. Então, quando a gente fala sobre a presença de fatores patogênicos, na realidade, são divididos em 5 fatores, o sistema patogênico, que é frio, calor, umidade, secura e vento, que são as energias que são lidas na realidade no sistema de acupuntura. Esses fatores são fatores da natureza, que em determinados momentos podem invadir o seu corpo e gerar doenças. É por isso que nós temos aí algumas doenças que a medicina não consegue explicar, né? Mas podemos perguntar, e como é que nós geramos essa estagnação, né? É quando a gente estagna o Qi, ou a estagnação também do sangue, aí entra a história, como é que eu posso gerar, na realidade, um sistema patogênico? Então imagine, estagnação do Qi, estagnação do sangue, que é um outro processo, ou estagnação do fator patogênico. Então vamos lá para vocês entenderem como é que a gente estagna isso, né? A estagnação do Qi ocorre por estresse emocional. E hoje em dia, quando a gente fala do estresse emocional, é o que mais existe no mundo de um modo geral, né? A gente lembra que a estagnação do Qi, ele sempre ocorre na parte superior, acima do tórax para cima, ok? Que gera estagnação do pulmão, do coração, do fígado. Esses são os detalhes que causam essas doenças na gente. Então, o que é estagnação do Qi na realidade? Qi é igual a energia. Então, estagnar o Qi é quando a energia do seu corpo para de funcionar. Ele estagna, ele para, ok? A outra estagnação é a do sangue. Então eu disse que é do Qi, é uma que nós acabamos de explicar, e outra estagnação é do sangue. Ou seja, o sangue para, faltando esse sangue em alguns órgãos. Aí vocês poderiam dizer, mas falta o sangue em alguns órgãos? Sem dúvida alguma, né? Pense comigo, quando falta o sangue na vista, você perde a visão. Pode faltar o sangue no útero, aí a mulher terá dores no útero, não terá sangramento, não terá menstruação da forma correta, terá desvirtuamento no sistema na parte de sangramento da mulher, principalmente no sistema que acontece todo mês de uma certa forma. Articulações com falta de sangue, inflama, dói a sua articulação, e muitas vezes a pessoa fala, por que será que eu tenho tanta dor na minha perna? Você pode estar tendo uma estagnação na falta do sangue, para você ter uma ideia, ok? Então observe como o sangue é tudo na saúde do nosso corpo. Aí entra o acupunturista, né? Trabalhando os pontos devidos, restaurando a circulação de sangue e do Qi. Tem que ser feito todo um acompanhamento em cima do sistema lá do acupunturista. Aí é um outro detalhe no caso, mas precisa-se de cursos, precisa de uma certa
informação na realidade, gerando saúde ao atendido. Então você trabalhando as agulhas, automaticamente você vai gerar a saúde aí no atendido, sem dúvida alguma, estagnando, então reposicionando, tem todo um contexto. Nós vamos falar sobre os fatores patogênicos, sendo assim os fatores patogênicos devem ser trabalhados. Quais são os fatores patogênicos? Nós começamos a falar lá atrás, né? Vocês diriam, o que é o fator patogênico na realidade? A não ser aqueles que já conhecem, mas quem não conhece, nós temos o frio, temos 5, mas eu vou começar pelo frio. Lembre-se, a única forma de remover o frio, então quando a gente fala de qualquer outro tipo de fatores patogênicos que nós vamos discriminar aqui, você vai utilizar as agulhas. O acupunturista, esse vídeo aqui é muito para o acupunturista. Mas o frio é diferente. Para você estagnar o frio de um organismo, de um órgão, que seja o caso, a única forma de você remover o frio é através das mochas. Mochas, a maioria conhece, quem é acupunturista conhece, esse vídeo está exatamente nesse sentido para quem é acupunturista, ok? Mas para você, aquele que é leigo, também entenda isso, nunca você vai no acupunturista e ele gera ali, por exemplo, uma anamnese dizendo a você, olha, você tem um problema aí de frio num órgão do seu corpo. Ok, é por isso que ele está te dando essas dores, está dando alguma dificuldade. Eu vou trabalhar com agulha, está errado. Se é frio, tem que ser mocha. Mocha é aquela agulha grande, comprida, onde você tem na realidade na ponta um processo que é tacado fogo ali. Então ele gera o calor, para vocês terem uma ideia. Para o frio não existe pontos de acupuntura, como eu estou dizendo a vocês. Então esse é o processo do frio, ok? Remover o frio de um órgão. O outro tipo de fator patogênico, então nós começamos pelo frio. O outro tipo de fator patogênico é a umidade. O que causa muita umidade no órgão, num processo de estagnação, é a alimentação baseada em laticínios, leites, derivados. Automaticamente a gente fala para as pessoas, não tome leite, não coma derivados de leite, porque isso estagna ou melhor, gera umidade no seu organismo, nos seus órgãos, e automaticamente vai te dar muito problema. Causa lesão no baço, causa lesão no pâncreas, além de falar do processo do fígado, que é onde inicia todo o sistema de metabolização, né? Bloqueia a passagem do Qi e do sangue. Uns pontos que a gente utiliza, para quem é acupunturista, é o VC3 e o VC4, e alguns outros, sem dúvida alguma, mas eu vou dar exemplo aqui do VC3 e VC4. Então vejam como é importantíssimo esse processo de nós entendermos toda essa caminhada e saber o que fazer. O calor gera agitação, gastrite, seu fígado estaria com excesso de calor, né, que é um outro tipo de fator patogênico. Deveríamos equilibrar, sem dúvida alguma, o fígado através do F2, do E44 e alguns outros pontos na realidade. Então vejam a grande importância que existe nesse processo quando se fala a respeito da medicina chinesa. Nós falamos então a respeito da umidade, falamos aí do calor, né, que gera agitação. O calor gera agitação na realidade, eu trabalho isso na realidade, o sistema lá do F2 e E44, como eu disse a vocês. E o próximo ponto é o vento. O vento gera agitação na circulação, também no sangue. O Qi e o sangue às vezes chegam forte no órgão. Então você tem um processo de excesso de energia. A pessoa tem dores, tem dificuldades, em outras vezes não chega. Você tem dificuldades, tem tremor. Um exemplo de vento, pessoal, é tremor nas mãos. A pessoa que tem tremor nas mãos tem vento interno. Existe algum órgão ali que posiciona dentro desse contexto. A paralisia é um outro tipo de vento, para vocês terem uma ideia, é vento interno. A paralisia facial é vento, né? Torcicolo é vento, para vocês terem uma ideia. Então os pontos F3, VB20 e outros curam, equilibram essas deficiências, retirando essas dificuldades. Por último seria a secura. Como eu disse a vocês lá a respeito dos patogênicos, o último seria a secura, é quando o Qi e o sangue, através da diminuição da circulação, para no meio do caminho. Deve-se trabalhar esses pontos, restabelecendo a saúde, né, fazendo com que você tenha um processo diferenciado. Então eu dei um alô aqui bem rapidinho
tinha recebido então informação aí de alguns amigos que são acupunturistas, eles pediram para que eu fizesse aí um resumo de um processo de entendimento geral de energia, ok? Então foi muito rápido, sem dúvida alguma. Num próximo vídeo aí, para os acupunturistas, também aqueles que queiram aprender de uma certa forma, eu vou falar de como sedar, como tonificar e como harmonizar os pontos na acupuntura, ok? Namastê a todos, estejam com Deus, que assim seja.